doutora em entomologia, que é o estudo dos insetos, e graduada em ciências biológicas. Evolução e educação também são áreas em que a nossa convidada atua. A mulher na ciência é o assunto do nosso Entre um Café e uma Prosa de hoje. Para a conversa, nós recebemos a pesquisadora Rafaela Falaschi. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Rafaela, para começar, como é ser mulher na ciência, que é um ambiente, ainda dominado por homens? A gente tem muita coisa boa em ser cientista, né? É um trabalho que você sempre vai ter curiosidade, vai estar se divertindo. É como se você estivesse sempre se divertindo, que você está fazendo algo que você gosta. Mas você ser uma mulher num ambiente que ainda você tem muitos homens, principalmente em lugares de destaque, a gente ainda enfrenta muitos pequenos preconceitos, né, que a gente são disfarçados assim, e é muito difícil. Tem uma pesquisadora que ela fala que o que a gente passa no dia a dia como mulher num ambiente acadêmico é como se fossem várias picadinhas de mosquito. Então são vários momentos que a gente tem que lidar e que um colega homem não lida com essas situações. A gente tem questões de ser interrompida, né? Quando a gente está falando, é muito mais frequente quando você for numa reunião ou num debate, num congresso, uma mulher falando, ela vai ser interrompida muito mais vezes do que os homens. A gente tem dados disso, mostra a quantidade de vezes que a gente é interrompida. Casos de colegas explicarem para a gente o nosso próprio trabalho, né? Que a gente chama tem os termos em inglês, né? Que é o mansplaining. Isso acontece muito na ciência, você não entendeu direito o que você está fazendo, isso acontece muito. Em casos de você estar em reuniões, em debates, ou mesmo no laboratório, um aluno apresenta uma ideia para um professor ou uma professora, e essa ideia ela vai ser mais creditada se for apresentada por um colega homem. E a gente tem questões, infelizmente, de assédio moral e assédio sexual na academia ainda. E como a gente não tem espaços destinados para lidar com essas situações, a gente ainda não tem esses dados, a gente não sabe como isso acontece e como lidar com isso, né? Mas, infelizmente, ainda, mesmo no ambiente acadêmico, a gente tem que lidar com a questão do assédio. Então, são pequenas coisas que parecem pequenas, mas todo dia lidar com isso é bastante cansativo. E isso, né, uma cientista que não é mãe, quando você é uma cientista e você é mulher e tem filhos, a média de trabalho é, em média, 10 horas a mais que essas mulheres trabalham comparadas com seus colegas. Então, você tem uma carga mental muito maior, uma cobrança muito maior por ser produtiva e, ao mesmo tempo, por ser uma boa mãe. Então, é muito complicado e isso acaba envolvendo as questões de autoconfiança, de você conseguir mais recursos para o seu laboratório, para as suas pesquisas. Então, são coisas que acabam tornando mais difícil, né, o caminhar, a progressão na carreira para uma mulher na ciência. Embora hoje a gente saiba que as mulheres ainda são minoria, né, nas profissões de ciência e tecnologia, ao longo da história as mulheres estiveram também na ciência, né, nas descobertas. Fala sobre isso. Sim. Ao contrário do que a gente imagina, né, quando a gente pensa em cientista, fala um cientista, a gente pensa no nome de um homem, muito dificilmente um brasileiro. E para mim também isso sempre foi uma regra. Eu achava que tinha muito mais cientista homem do que mulher, então era muito difícil eu achar uma referência feminina quando eu decidi que eu queria fazer ciência, ser cientista, ser bióloga. E hoje em dia a gente tem uma área, né, não é de hoje em dia, né, esse estudo é feito há muito tempo, de história da ciência, que tem resgatado documentos, informações, cartas que mostram que essas mulheres estão fazendo ciência há muito tempo, desde o começo dos tempos, de antes de Cristo. A gente tem alguns registros de mulheres que se interessavam pelas ciências da natureza. Então, a gente tem... O que acontecia? Quando surgiu, a ciência se transformou numa profissão, era uma profissão masculina, para homens, né? Não tinha espaço para as mulheres trabalharem ali. O lugar da mulher era em casa, cuidando dos filhos, etc. E quando elas iam para esses espaços, e elas iam porque elas tinham curiosidade, elas iam como esposas, como colegas, como filhas, e produziam conhecimento, participavam de experimentos, geravam resultados, só que na hora que esses resultados eram colocados a público, publicados em revistas, o nome dessas mulheres não constavam lá. Então a gente tem uma impressão errada de que mulheres não fizeram ciência. E elas fizeram, desde sempre elas fizeram ciência. Esses nomes estão sendo resgatados agora, né, que é uma questão de invisibilidade, que a gente na ciência, isso tem um nome, né, um fenômeno social que a gente chama de efeito Matilda.
E esse nome de efeito Matilda, ele é em homenagem a uma sufragista que chamava Matilda Gage, e ela no século XIX, ela já questionava por que as mulheres cientistas não eram creditadas. Então é um assunto que não é de hoje, né? Já tinham mulheres questionando cadê as mulheres na ciência no século XIX, e hoje, felizmente, a gente consegue ter esse espaço, a gente tem livros, a gente tem sites, a gente está falando delas em aulas e agora a gente está trazendo essas mulheres para serem vistas e creditadas na história da ciência. Falando em site, tem o Mulheres na Ciência, né, do qual você é co-criadora e editora. Sim. Fala um pouco sobre esse projeto. Esse projeto foi uma coisa inesperada, né? A gente era um grupo de mulheres, né, cientistas, amigas, e a gente estava falando de pequenas violências no dia a dia. Uma dessas amigas foi silenciada no ambiente de trabalho e ela estava muito chateada, e aí eu falei, vamos criar um espaço para a gente falar sobre isso, e a gente criou um grupo numa rede social. E esse grupo era para ser entre a gente. Em um mês, esse grupo tinha 1.500 pessoas. Esse grupo foi crescendo e dentro desse grupo, um dia, uma moça pediu indicações de site para a sobrinha dela que gostava de ciência. E só vieram indicações de sites conduzidos por homens. Sites bem feitos, com uma boa divulgação, mas os personagens eram homens lá. Então eu pensei na identificação daquela menina, como que ela ia se identificar. E aí a gente decidiu criar um site feito por mulheres, para que a gente pudesse inspirar essas meninas e trazer histórias e figuras femininas, né, nesse espaço. E aí a gente criou o site, uma amiga minha, né, na verdade a ideia foi da Laura, ela falou assim, que tal a gente criar um site? Ela é programadora, além de bióloga, ela criou o site, o domínio estava livre, para a gente ver como ainda faltava a gente ocupar esses espaços, né, e o site foi crescendo, a gente criou outras redes sociais, né, e hoje em dia a gente é um grupo de 9 mulheres que coordena, é um espaço aberto, não é só a gente que publica, qualquer mulher, qualquer cientista, qualquer professora que quiser contar a sua história ou contar da sua pesquisa, é um espaço aberto, é uma revista eletrônica para a gente dar esse espaço de voz e para que meninas possam se ver cientistas no futuro e conhecer a história de outras mulheres e cientistas, não só essas dos livros, mas as cientistas que são brasileiras, que são atuais, são de hoje. E aí, falando das meninas, tem uma aba exclusiva, né, no site que eu achei incrível. Qual a importância disso? A gente sabe hoje em dia que a questão da autoestima afeta muito a escolha das mulheres para suas profissões. E nas ciências isso é um fator claro. A gente começa, tem os estudos, um deles saiu até na Science, que fala que as meninas começam a se sentir menos inteligentes a partir dos 6 anos. E principalmente nas áreas de exatas e tecnologia, né, engenharias. Então a gente pensou em ter uma aba meninas, porque a gente ali tem parte de relatos, textos mais voltados para a academia, mas a gente queria um espaço para que mães e mesmo meninas, adolescentes conseguissem achar assuntos, livros, oportunidades, eventos que pudessem conduzir elas para conhecer, para esse caminho da ciência. Não só para serem cientistas, mas eu gosto de ciência, é curioso. O que eu vou fazer? Então lá a gente dá indicação de livros, a gente escreve alguns textos falando de é possível você ser cientista sim, é possível você trabalhar com engenharia, a gente é minoria, mas não é porque você é menos inteligente. A gente indica eventos, tem vários eventos que ocorrem no Brasil que chama Meninas na Ciência. Então, algumas universidades, né, eu sei que aconteceu em São Paulo, no Rio de Janeiro, são eventos de meninas nas ciências, que as universidades abrem espaço para meninas de escolas públicas e privadas vivenciarem ciência feita por mulheres dentro das universidades, tornar isso acessível. Então, esses eventos estão crescendo e a gente usa esse espaço como um canal para divulgar essas iniciativas. Falando de meio ambiente, que é também tua área de atuação, né? Qual a importância de a gente aliar aí as pesquisas científicas com a conscientização da população sobre a poluição, a preservação do meio ambiente? A gente precisa, um dos caminhos também, a gente tem dentro do nosso site uma parte que chama Gabinete de Curiosidades, que é onde a gente fala de ciência mesmo, não está falando de questão de gênero, nada, que é para a gente falar de ciência de uma maneira que as pessoas entendam, porque ciência não é só para cientistas, ciência é uma questão que envolve o nosso dia a dia, a nossa vida. Então, questão de conservação do meio ambiente, é muito complicado a gente explicar, justificar por que eu vou conservar aquele mato ali. Aquele mato ali só tem mosquito, aquele mato ali só traz bicho para minha casa.
Então, a gente falar de meio ambiente, a gente falar de conservar esses ambientes, de preservação ambiental, de áreas protegidas, né, é super importante, porque se a gente não mantém essas áreas, a gente afeta toda a questão de temperatura e clima, e isso gera problema de chuva, de seca, isso causa problema de falta de alimento, problemas econômicos. Então, a gente tem que... Quando a gente vai falar de ciência, a gente trabalha com coisas... Eu, por exemplo, trabalho com um mosquito que não é da dengue, não transmite doença, e ele fica em regiões de áreas mais preservadas. Ah, mas para que serve esse mosquito? Esse mosquito está me indicando ali que aquela área está preservada. Aquela área é importante. Para quê? Para a gente ter umidade, a gente vai ter chuva, a chuva vai aguar as lavouras, a gente vai ter abelhas nativas que vão polinizar os alimentos. Então, a gente tem várias coisas importantes num pedaço de mato. Né? Não é só inseto que vai vir e vai incomodar a gente. Então é muito importante a gente ter essa comunicação e esse espaço, inclusive para as pessoas irem lá e perguntarem, tirarem dúvidas com a gente. A gente postou uma foto um dia de uma cientista estudando uma formiga e uma senhora escreveu: nossa, que legal, não sabia que dava para estudar formiga. E formiga é super importante para a gente, para várias coisas no meio ambiente, inclusive para fazer uma limpeza, né? Reciclagem de nutrientes no meio ambiente. Então é super importante a gente preservar e fazer a pergunta, querer entender, né? O cidadão ele tem que questionar, mas por que eu tenho que preservar o ambiente? Por que eu tenho que manter árvore? Por que tem que manter mata em beira de rio? E a gente tem que estar apto para responder. Mas é importante para a gente viver. O planeta Terra é a nossa casa, né? Então a gente tem que cuidar dele como a gente cuida da nossa própria casa. Para manutenção da vida da mesmo, vida, né? Sim. Voltando aí para a mulher, como você avalia a questão da atuação mesmo da mulher hoje na academia e fora dela? A gente tem... No Brasil, no mundo, os dados são que a gente ainda é minoria, são menos mulheres, né, na ciência. No Brasil, a gente já é quase 50% de mulheres pesquisadoras e homens. Então, é um número impressionante. E então, essas mulheres estão produzindo uma quantidade significativa de conhecimento científico que é utilizado, né, para diversas coisas, né, desde conhecimento de saúde, economia, engenharia, tecnologia, inovação, meio ambiente. Só que a gente tem uma dificuldade na progressão da carreira dessas mulheres. Por todos aqueles motivos que eu já falei, né, das questões das pequenas violências no dia a dia, e também porque tem algo que a gente chama de viés inconsciente de gênero. A gente não percebe, mas quando a gente está avaliando um trabalho de uma mulher e de um homem, a gente vai ser muito mais crítica no trabalho de uma mulher. Então tem alguns dados que indicam que para a gente avaliar uma mulher muito capaz, igual um homem que produza medianamente na academia, ela tem que trabalhar 2 vezes mais que ele, 2,5 vezes mais que ele. Então ainda a gente tem ciência de muita qualidade feita por mulheres, mas elas têm uma dificuldade muito maior de avançar nas suas carreiras, né? E fora, né, do ambiente acadêmico, essas mulheres elas têm muito mais atributos, porque elas ainda cuidam das casas, elas cuidam dos seus pais, cuidam dos filhos quando são mães, elas têm uma carga de trabalho muito maior fora desse ambiente, é uma carga mental também. Então isso também compromete a dedicação que elas têm a dedicação no ambiente de trabalho. E quando a gente vai avaliar a produção dessas mulheres, por exemplo, a gente não considera a questão da maternidade. Uma mulher, quando ela tem filho e ela está na academia, sai um trabalho de um grupo de pesquisadores do Rio Grande do Sul, que eles têm um grupo que chama Parenting Science, que são pais na ciência. E eles viram que uma mulher ela vai voltar a produzir, né, o trabalho científico dela, mais ou menos quando o filho dela estiver chegando na idade de 4 anos. Então, por 3 anos, mais ou menos, ela produz menos. Mas por quê? Porque ela está num momento da vida muito diferente, que não afeta os homens. Só que na hora que a gente vai avaliar essa mulher, a gente avalia igual a gente avalia um homem que não tem filho. Então, a gente tem que rever essas questões de avaliação para tentar tornar esse caminhar mais igual, né? Porque a gente atribui algo para uma mulher que não é atribuído para um homem, mas na hora de ser feita a cobrança, a gente cobra igual, né? Então, essas coisas têm que ser revistas, né, dentro e fora da academia. Rafaela, para encerrar, eu abro espaço para você deixar uma mensagem para mulheres e meninas que queiram aí entrar nessa área. Que elas saibam que elas são capazes, que qualquer pessoa pode ser cientista, você só precisa ser muito curioso,
Curiosidade é o ingrediente principal para você ser um cientista. E mesmo que você não queira ser uma cientista, que você seja curioso e procure conhecer histórias de mulheres cientistas, que elas vão inspirar a gente e mostrar que a gente pode conseguir ser o que a gente quiser. É mais difícil, mas a gente tem plena capacidade de ser quem a gente quiser em qualquer profissão. E a gente tem que lutar por isso para que o caminho das futuras gerações seja mais fácil e menos custoso do que o nosso, para chegar até aqui. Muito obrigada por sua participação aqui com a gente, muito esclarecedora. E obrigada também a você que nos acompanhou em mais uma edição do Entre um Café e uma Prosa. A gente se vê na próxima. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão.